Já te perguntou qual a relação entre a Gestalt e a arquitetura? Hoje vamos descobrir quais são esses segredos visuais que identificam padrões e formas. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te convidar a conhecer um parceiro aqui do canal, a Mobflix. Clica na descrição desse vídeo que tem um link para tu conhecer mais sobre a Netflix da arquitetura. Se tu já te perguntou como a gente consegue identificar padrões e formas de maneira rápida, esse vídeo vai te explicar melhor. A gente vai explorar os princípios da Gestalt. Eles são importantes para entender como o nosso cérebro organiza as informações visuais e como percebemos o mundo todo ao nosso redor, inclusive a arquitetura. Então, a Gestalt ela é uma teoria da psicologia que estuda como percebemos os elementos visuais como um todo, ao invés de partes separadas entre si. Basicamente, o nosso cérebro tende a agrupar e organizar informações de forma intuitiva, para que a gente possa entender o que estamos vendo de maneira rápida e eficiente. Por exemplo, explica como associamos uma foto ao texto de um artigo de jornal, ou entendemos uma série de palavras como uma frase quando a gente vê um outdoor passando numa highway, numa freeway, numa avenida. Esses princípios se originaram no campo da psicologia da Gestalt no início do século XX. Quando desenhamos esboços, vamos pensar que a gente tenta considerar como é que o espectador, como é que a nossa audiência, como é que o nosso cliente vai entender o que se conecta com o quê, a ordem que ele vai ler, o croquis que a gente está fazendo com os olhos, ou como as cores e formatos ligam elementos que estão relacionados dentro daquele projeto, daquele desenho. Na arquitetura, geralmente a gente busca alcançar algum tipo de equilíbrio no projeto, seja ele simétrico ou assimétrico. Mas será que durante o processo de projeto os arquitetos consideram algumas leis ou teorias relacionadas à forma como as pessoas percebem as coisas? Sim, a arquitetura precisa levar em consideração todos os sentidos. Mas o quanto as teorias, como os princípios da Gestalt, podem destacar por que um projeto funciona da maneira como funciona? Por exemplo, quando a gente observa ou olha para um edifício de diferentes distâncias e perspectivas diferentes, o observador pode estar, de forma inconsciente, aplicando nos princípios da Gestalt, de percepção visual. Essas teorias captam combinações diferentes de elementos que refletem padrões como semelhança, continuidade, fechamento, proximidade, figura e fundo. Quando a gente projeta ou visualiza uma fachada de um edifício, por exemplo, é interessante pensar que algumas relações surgem entre as leis da Gestalt e o design e o projeto arquitetônico. Então, entender como os seres humanos, as pessoas compreendem padrões e equilíbrio é um assunto bem importante, porque a gente pode explorar por que o cérebro está programado para simetria e isso pode fornecer informações que são bem valiosas para os projetistas em geral. Compreender como e por que o cérebro considera todos os elementos de uma cena ao mesmo tempo pode nos ajudar a entender por que a arquitetura é frequentemente mais do que a soma das suas partes. Para que a arquitetura alcance um certo tipo de equilíbrio, alguns projetistas têm que sincronizar elementos para que cada um interaja com o outro, compondo, eventualmente, algum tipo de sistema. A gente trabalha muito isso em composição visual, composição volumétrica e quem domina essa arte consegue projetar melhor. É interessante pensar que o nosso cérebro então pode desconstruir alguns sistemas visuais de forma muito rápida, embora às vezes isso possa ser um ato subconsciente. No fundo, a arquitetura é frequentemente composta por uma linguagem rítmica que atinge equilíbrio através do uso de elementos. À medida que padrões arquitetônicos preenchem vazios e massas de uma construção no espaço, algum tipo de equilíbrio geralmente é o objetivo final. Como a arquitetura é uma composição desses sentidos humanos, alcançar um equilíbrio de projeto é uma tarefa que parece simples, mas é muito complexa. Quando a gente realmente torna essas leis como os princípios da Gestalt parte integrante do processo criativo, o sucesso do projeto arquitetônico pode se tornar um ato criativo, instintivo e muito inovador. Vamos falar então sobre os princípios dessa Gestalt. O primeiro, que é o mais conhecido, é da proximidade. Ele afirma que elementos que estão próximos uns dos outros tendem a ser vistos como parte do mesmo grupo. Pensa num conjunto de pontos.
Se alguns estão mais próximos entre si, o nosso cérebro vai agrupá-los naturalmente. O segundo é o da semelhança. Elementos que compartilham características visuais, como cor, forma, tamanho, são percebidos como pertencentes ao mesmo grupo. Isso é muito utilizado em design gráfico e em identidades visuais para criar mais coesão, e nas fachadas dos projetos arquitetônicos também. O princípio da continuidade sugere que o nosso cérebro prefere percepções contínuas e fluidas. Quando vemos linhas ou formas que seguem um caminho suave, tendemos a seguir essa direção naturalmente, mesmo que a figura seja interrompida. O outro princípio é o do fechamento. Mesmo que uma imagem ou forma não esteja completamente desenhada, nosso cérebro tende a preencher essa forma e perceber essa forma como um todo. Por exemplo, um círculo com partes faltando, que ainda vai ser percebido como um círculo. O outro princípio é da figura fundo, que é um conceito bem importante, principalmente para o urbanismo. Ele nos ajuda a identificar o que é o objeto principal, que é a figura, e o que é o plano de fundo, que é o fundo. Em algumas imagens, esses papéis podem se inverter, criando efeitos visuais bem interessantes. Tem outros princípios ainda bem importantes que já falei aqui: simetria e ordem, perceber elementos simétricos ou organizados como um grupo, destino comum, objetos que se movem juntos, que são percebidos como parte de um todo. Enfim, os princípios da Gestalt são muito úteis para um projeto de informação, de interface de usuário, da experiência de usuário, design gráfico e praticamente qualquer tipo de design de projeto. E também é muito interessante perceber como as pessoas os usam de forma inconsciente quando interpretam os designs e os projetos que a gente vê por aí. Então, se a gente olha placas de um aeroporto, o menu de um restaurante, o cardápio ou uma página do aplicativo favorito que a gente fica acessando, vamos ver quais são os princípios que estão em jogo. Entender esses princípios da Gestalt nos permite ter um olhar mais crítico, um olhar mais analítico sobre como organizamos visualmente as informações. Então, se tu é designer, arquiteto, qualquer envolvimento com um projeto ou simplesmente alguém que está interessado em como a gente percebe o mundo, esses conceitos são essenciais. Incorporar esses princípios no seu processo criativo pode levar a resultados mais intuitivos e inovadores, tanto no design gráfico quanto na arquitetura. Eu espero que tu tenha entendido qual é a relação entre Gestalt e os princípios do processo de projeto na arquitetura e no design, e eu te desejo bons projetos. Se tu gostou do vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e compartilha com teus colegas.